o assunto da live é paisagismo sustentável. Ricardo Cardim é um super especialista. Primeiro de tudo, queria agradecer bastante por você ter aceitado o convite. E eu já apresentei você um pouquinho, coloquei alguns projetos seus aí para quem não conhecia, que acha um absurdo. Mas se eu puder fazer aí uma breve apresentação sua. Bem, primeiro, boa tarde a todos, gente. Obrigado pelo convite, Ju. Obrigado pela presença de todo mundo. Uma ótima coisa é isso da live agora na época da quarentena, né? A gente poder se ver, bater papo, interagir com as pessoas. Eu estou adorando esse negócio. Bem, a ideia hoje, eu imagino que o seu público tem muita gente preocupada com a questão da arquitetura, da sustentabilidade, do urbanismo e, claro, também da questão do verde, que é uma parte super, hiper importante da sustentabilidade, né? E quando eu chamei para a gente falar aí sobre paisagismo sustentável no Brasil, na realidade brasileira, a ideia é justamente a gente conversar um pouco sobre o que faz sentido num país como o Brasil, quando a gente fala em sustentabilidade no paisagismo. Porque eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho, mas o que eu vejo na minha rotina, né, no meio do paisagismo, é que isso ainda é muito distante da nossa realidade quando a gente fala em sustentabilidade, e mesmo o paisagismo normal, ele também está muito distante da sustentabilidade. Então, Porque não é só a colocar ideia... planta, né? Exato. Ele tem muito mais um viés de decoração do que realmente de tratar as plantas como seres vivos. Para quem não sabe, então, meu nome é Ricardo Cardim, eu sou botânico e paisagista. Eu toco, junto com a Alessandra Cardim, um escritório de arquitetura paisagística, a Alessandra é arquiteta, que trabalha em diferentes escalas com paisagismo sustentável, né? Então, a gente faz desde projetos enormes, como, por exemplo, as margens do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, que a gente é responsável desde 2017, até projetos pequenos, como pequenas florestas de bolso numa área de 10 metros quadrados na cobertura do meu amigo Cássio, por exemplo. Então, a gente faz coisas de diferentes escalas, mas trazendo uma proposta que eu brinco que nós somos um escritório ativista. Nós trabalhamos com paisagismo ativista. Por que isso? Eu acho que para muita gente o paisagismo parece ser uma coisa óbvia como sustentável. Afinal, a gente está falando de planta, e planta é sustentável, é verde. Mas só que não é bem assim. O que acontece é que a gente sabe que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta. A gente tem aqui 20% das espécies do mundo de plantas e bichos, 46 mil espécies diferentes de plantas no território. E é bizarro a gente pensar que, por exemplo, em apenas 1.000 metros quadrados de um pedaço da Mata Atlântica, na Bahia, a gente pode ter 144 espécies de árvores diferentes. E a Europa hoje só tem 5% das suas florestas com mais de 6 espécies de árvores. Então, a riqueza que o Brasil tem de natureza é algo extraordinário e muito pouco divulgado. A gente devia aprender isso na escola o tempo todo para entender que a gente é bilionário, a gente herdou uma fortuna no que se refere à natureza nesse território. Mas, né, paradoxalmente, o Brasil não é fácil, né? Então, ao mesmo tempo que a gente herdou toda essa riqueza incrível, a gente tem hoje o estímulo, e vários autores também falam isso, científicos, de 80% a 90% da vegetação construída, a vegetação planejada, de origem estrangeira. Ou seja, uma vegetação que não estava naquela região antes da chegada do homem europeu. Então é surreal, né? Você imaginar que o país com a maior natureza do mundo usa plantas importadas nas suas cidades, no paisagismo, seja na fazenda, na casa de praia, ou seja, são os lugares onde o homem está dominado por plantas estrangeiras. E aí, mais interessante ainda, é se a gente lembrar que o Brasil hoje é um país urbano. O Brasil hoje é um país que a sua população mora nas cidades. A gente tem, estima-se, 90% das pessoas hoje morando em centros urbanos. Então, essas pessoas, a esmagadora parte dos brasileiros, quando a gente fala de área verde,
ela vai conviver com plantas estrangeiras ao longo da sua vida, porque é o que vai ter no paisagismo da escola, do clube, da sua casa, da praça da cidade, da arborização urbana. E isso a gente não precisa ser especialista para saber que isso está errado, né? Então, eu brinco que, em termos de o brasileiro lidar com a natureza, de valorizar a sua natureza, a gente ainda é aquele Brasil e Alemanha onde a gente perdeu de 7-1. A gente está perdendo muito feio mesmo. Nem lembro. E nem lembra, né? E por que isso é tão importante, além disso que eu apresentei, né? Porque isso vai ter uma série de impactos que não são somente ecológicos, da gente pegar um território que tinha uma biodiversidade enorme e transformar ele em cidade ou em construção e colocar em cima ainda plantas artificiais, entre aspas, plantas que vêm de fora, e provocar um genocídio na fauna e flora que existia ali anteriormente. A gente tem outras questões também. A questão cultural é muito importante. A gente lembrar que quando eu uso vegetação nativa de uma região, eu estou criando uma identidade cultural para aquela região, ou seja, somente aquela região vai ter aquela árvore, aquela espécie, aquela bromélia, e se isso for amplamente usado no paisagismo, isso vai criar uma identidade. Outra coisa, o brasileiro, ele tem desde muito tempo, né, desde o século XVI, quando aqui chegaram os europeus, os portugueses, a gente tem medo da nossa vegetação nativa. A gente morre de medo, a gente acha ela perigosa, lugar de cobra, aranha, índios canibais, pernilongos, dengue, tudo que é ruim está na vegetação nativa. Isso é histórico nosso. Então, por isso daquela coisa de limpar a terra para chegar à civilização. E você limpa a terra com fogo, fazendo as queimadas. É o que a gente está fazendo agora na Amazônia, por exemplo. E esse pensamento cultural, ele persiste até hoje no paisagismo. A gente acha que a vegetação nativa é algo perigoso, algo que a gente não sabe lidar, algo que atrai bichos perigosos, e a gente quer uma vegetação parecida com o Castelo de Versalhes na França, né? Aquela coisa totalmente controlada, dominada e que parece sintético, porque aquilo não nos ameaça no nosso inconsciente coletivo aqui no Brasil. Mas são medos construídos aqui no Brasil. A gente precisa alterar isso. E o que acontece também é que, a partir do momento em que eu vivo numa cidade onde eu não tenho vegetação nativa, eu não crio nenhum vínculo emocional com aquilo, ou seja, eu não conheço aquilo, eu não valorizo. O que eu acho bonito como planta? Quando eu vou na Casa Cor, eu vou achar bonito aquele monte de sica estrangeira, aquelas falsas fênix. São plantas que tem no mundo inteiro, que eu brinco, são plantas fast food, né? Porque é que nem o Big Mac que está no mundo inteiro. E eu vou achar aquilo bonito. Aquilo vai ser minha referência de desejo, de sofisticação num projeto arquitetônico, um desejo de sofisticação. Quando eu vou passear num shopping, eu quero ver aquilo nos vasos, eu quero ver aquilo no jardim de uma revista sofisticada, tipo Casa Vogue. Então, a vegetação estrangeira passa a ser o objeto de beleza, o objeto de sofisticação, o objeto de admiração. E a vegetação nativa é algo relegado ao mato, ao pejorativo, aquilo que eu vejo na beira da estrada, quando eu vou para a praia, ou aquilo que tem crescendo no terreno baldio, é o ruim. Então, isso provoca duas coisas. A primeira que provoca esse efeito cultural é que eu não vou dar muita pelota para a vegetação nativa se eu não convivo com ela desde criança. Para mim, ela não é tão importante. Então, eu vou tomar más decisões com relação à preservação dela. Desde votar em políticos que não se preocupam com a vegetação nativa, até eu herdar uma fazenda, ou ser dono de uma fazenda e falar, desmata, isso é mato, isso não é bonito. Agora, se eu tivesse aquelas plantas no meu quintal, olha, aqui está a embalba prateada, olha aqui o cambuci, nossa, isso aqui eu como desde criança na casa do meu avô, essa planta minha avó tinha na casa dela, está aqui na natureza, aqui na floresta da minha fazenda. Não vamos desmatar tudo não, vamos segurar um pouco isso aqui e tal. Então, é diferente. Na hora que eu tenho um vínculo emocional com algo, que eu tenho isso como objeto de beleza, admiração por todos, é diferente. E a nossa vegetação é a mais bonita, a melhor do mundo. A gente tem muita opção. Então não tem justificativa. Então, às vezes valoriza mais do que a gente, né? Sim, na Europa, né, por exemplo, Burle Marx, né, que é o nosso maior paisagista, ele só foi valorizar a vegetação nativa quando ele teve, quando jovem, no Jardim Botânico de Dahlem, na Alemanha, em Berlim. E aí ele viu que no Jardim Botânico de Berlim, isso em 1920,
tinha um monte de planta brasileira que eles adoravam. E ele falou, cara, isso aqui é mato, isso aqui cresce lá no quintal de casa, no meio do nada. E aí ele entendeu que a gente tinha a maior riqueza do mundo e que o brasileiro queria ficar plantando pinheiro e sica, que não tinha nada a ver. O brasileiro queria ser... Eu brinco uma coisa, né? Uma imagem. Nós somos ainda, querendo ou não, aqueles cariocas que, lá no século XIX, de casaca de lã e cartola, ficavam na beira da praia, com calor de 40 graus, olhando para o mar na esperança de ser Europa e de costas para o Brasil. É um problema cultural muito sério que a gente passa. Isso não acontece só no paisagismo, né? Em muitas áreas a gente vê isso, né? Inclusive, eu coloquei a foto daquele, porque, por exemplo, quando a gente pensa em arquitetura sustentável, sempre tem aquele edifício, né? O Bosco Verticale lá de Milão, né? Aí coloquei a foto do seu projeto e perguntei, sabia que isso aqui era no Brasil? Mais de 80% não sabiam que existia esse prédio no Brasil. Quer dizer, a gente valoriza muito aquele que está lá em Milão e tal, mas o que está no Brasil, que é lindo, né? A gente não valoriza, né? É muito em outras áreas também, né? Na moda, em tudo. O Ju, o que você falou agora é perfeito. Você sabe que o que a gente faz no escritório, a gente já fez coisas como colocar a floresta de Mata Atlântica em cima do Citibank, na Avenida Paulista, uma floresta com 200 árvores. O próprio edifício CID que você falou, as florestas de bolso. E a gente tem uma repercussão mínima. Eu brinco, né, que se eu tivesse nascido na Inglaterra, na Alemanha, na Suécia, num país desenvolvido, não na periferia do mundo, a gente teria nossos projetos muito mais divulgados, muito mais entendidos. Aqui realmente é muito difícil, porque nem os brasileiros conhecem, nem eles valorizam isso. A gente não consegue colocar vegetação nativa nos lugares sofisticados. Como eu falei para você, Casa Cor, Casa Vogue, esses lugares não aceitam praticamente vegetação nativa. Essa é a impressão que a gente tem. A gente nunca foi convidado, a despeito da gente fazer projetos bilionários no Brasil, né? Assim, projetos de enorme escala, como empreendimentos como o Parque da Gamaro, agora está fazendo o Parque Global da Banks. São projetos enormes e que vão receber vegetação nativa e que o público já está comprando isso muito bem. Mas eu digo que o inconsciente coletivo, o inconsciente cultural brasileiro ainda é incapaz de enxergar um jardim diferente daquele copia e cola de Miami ou da Europa. Ainda é muito interessante, é uma luta, está melhorando, mas é uma luta. E aí, só para finalizar, é importante usar a vegetação nativa do ponto de vista econômico também, porque a vegetação nativa, a vegetação que está mais acostumada há milênios com as condições de clima, de solo, de inimigos naturais da região, então é ela que vai gastar menos água, ela que vai atrair a biodiversidade, essa biodiversidade vai combater pragas urbanas exóticas, como cupins, baratas e pernilongos, que são vetores de doenças. É essa vegetação que vai dar menos doença, vai ter menos perdas. Então, ela é tudo de bom. Ela é totalmente defensável em todos os pontos e defesa científica. Não estou falando aqui de eu acho, estou falando de coisas baseadas em artigos científicos, né? Então, não tem porquê. E esse ativismo que a gente leva para o escritório, principalmente. A gente trazer a brasilidade que a gente já tem na arquitetura, que a gente já tem na gastronomia, veja Alex Atala ali na Riso, na nossa música bossa nova, enfim, na literatura. A gente é campeão em um monte de coisa. Mas no paisagismo, nós ainda estamos no século XIX macaqueando o que é feito lá fora, o que é uma pena no país mais rico do mundo. Pois é, mas ainda bem que a gente tem você. Estamos tentando, né? Provavelmente existem mais, mas assim, agora a gente está falando de você que levanta muito essa bandeira, né? E eu acho que é uma coisa que a gente devia realmente aprender mais e divulgar mais, né? Que seu trabalho é muito bonito, né? O trabalho de vocês, né? Mas assim, acho que você se apresentou muito rapidinho, você é botânico, né? E há quanto tempo você já trabalha, né, com paisagismo? Como é que você entrou nessa área dessa coisa pela busca do paisagismo nativo? Conta-se um pouquinho. Isso, então, eu sou botânico, tenho mestrado em botânica na USP. A minha história é um pouco diferente. Eu fiz, na verdade, graduação em odontologia. Fiz especialização em mestrado em odontologia na USP, porque na época que eu me formei na escola ainda
a questão ambiental era completamente impossível de se ganhar dinheiro. Então, isso foi lá na metade dos anos 90, 94, 95, por aí. E aí eu só fui voltar para a minha paixão de infância quando eu já tinha uma autonomia financeira. E aí eu fui estudar, fui trabalhar com isso. Eu gosto da vegetação de planta desde moleque. Minha mãe escrevia no meu caderno do bebê, sabe aquele livro do bebê que a mãe faz para a criança, né? Tinha lá que meus brinquedos preferidos aos 4 anos eram as flores, as plantas. E desde moleque eu sempre gostei. Eu tive a sorte de estudar numa escola aqui em São Paulo que tinha um pedaço de Mata Atlântica, que é o Poridómus, né, Verbo Divino. E lá foi onde eu pude aprender o que é a Mata Atlântica e valorizar ela. E aí isso me marcou para o resto da vida. E eu não entendia por que na floresta do Poridómus eu via aquela vegetação que eu achava incrível, a embaúba com as folhas gigantes. E eu não via isso em lugar nenhum da cidade, eu não via isso no meu prédio, no clube, mas em nenhum lugar. E eu sempre ficava incomodado com aquilo, mesmo criança, eu não entendia, né, o que era. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo. Fiz meu primeiro reflorestamento num sítio de um tio quando eu tinha 13 anos. Fui aprendendo, aí que surgiu a Floresta de Bolsa, eu fiquei dos 13 até os 25, fazendo esse reflorestamento, errando pra caramba, vendo como é que funcionava, fazendo... E o curioso é que a vida quis me colocar na maior cidade do país, né? Então eu nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo, uma cidade de 20 milhões de pessoas, cresci num bairro que é Moema, um bairro altamente verticalizado, denso, num apartamento de 70 metros quadrados que tinha um terraço que tinha 2 metros quadrados. E lá eu fazia minha florestinha. Aí eu fazia mudas depois, quando mudei para um apartamento maior, onde eu fiz esse reflorestamento que eu levava para o sítio de um tio meu. Mas, assim, sempre muito na cidade. E no final eu entendi, né? Acho que Deus ou alguém, o universo, queria que eu trabalhasse com a cidade. E realmente eu estou adorando nos últimos 10 anos, que é o tempo que eu estou dedicado, renumerado, à questão ambiental, à questão do paisagismo, que eu começo em 2009, 2010, a montar minha primeira empresa, que foi a Sky Garden Telhados e Paredes Verdes, que eu vendi em 2016. E aí eu começo a trabalhar profissionalmente, integralmente, com a questão do paisagismo, do resgate da biodiversidade brasileira na vida das pessoas. Ainda estava estudando para o mestrado em botânica nessa época, que eu concluo em 2012. Aí, em 2018, eu publiquei um livro que foi uma paixão minha, que é o livro Remanescentes da Mata Atlântica, as grandes árvores da floresta original e seus vestígios, que era uma pergunta, até abrindo parênteses aqui, Ju, era uma pergunta que eu tinha desde criança, que era o que era a Mata Atlântica quando os portugueses chegaram aqui em 1500? Como é que era essa floresta? Qual o tamanho das suas árvores? Ela tinha muito mais bicho que hoje? Ela tinha árvores gigantes comparado à floresta que a gente vê hoje, sei lá, indo para a praia ou no Parque Trianon aqui na Paulista? Como é que era a Mata Atlântica que os índios viviam? Então, essas perguntas sempre me encheram a cabeça. E aí, em 2017, eu fui convidado para fazer uma exposição no Museu da Casa Brasileira aqui em São Paulo, que era uma exposição onde eu ia contar a história da floresta original e mostrar que os móveis do Museu da Casa Brasileira eram os últimos vestígios da floresta gigante, das árvores gigantes, na época que a Mata Atlântica não era só 12%, né? E a exposição, no final, a gente encontrou tanta coisa, que a gente fez expedições por vários pontos do estado de São Paulo e Paraná, procurando fotografias antigas, ferramentas e tal. E a gente achou um montão de coisa, né? E aí ficou tão bom que a gente decidiu fazer um livro. E a gente conseguiu patrocínio. E esse livro, o Remanescentes da Mata Atlântica, é o primeiro livro a mostrar fotograficamente, iconograficamente, na forma de desenhos, tudo, o que existe, principalmente de vestígios, de retratos do que era a Mata Atlântica original, aquela Mata Atlântica que vem desde lá do século XIX, quando começa a ter registros, as fotografias, como é que ela foi destruída ao longo do século XIX e XX, que é onde ela é destruída de verdade, até mais ou menos a virada do século agora, de 1900 para 2000, e o que sobrou, porque aí eu, mais o Luciano Zandoná, que é um botânico amigo, mais o Cássio Vasconcelos, que é um super fotógrafo e amigo, a gente percorreu 12 mil quilômetros
ao longo da bioma Mata Atlântica, desde Alagoas até Santa Catarina, fotografando as maiores árvores da floresta original. E sobrou muita pouca coisa. E aí isso foi publicado no livro. Então o livro mostra o que era, como se transformou e o que sobrou das árvores gigantes da Mata Atlântica. E o resultado foi melancólico, porque a maior árvore hoje documentada para a Mata Atlântica, que é o Jequitibá manduca, lá na Bahia, ela é menor do que a maior árvore documentada originalmente na floresta no século XIX. Então, o que quer dizer? Essa árvore do século XIX não existe mais, foi cortada. A gente não tem mais árvores tão grandes quanto aquelas que os nossos bisavós fotografaram. A gente mudou realmente a floresta, né? E esse livro foi muito legal porque eu consegui responder essas perguntas, né? Ano passado a gente teve a grande satisfação de ter sido finalista na categoria Ciência do Prêmio Jabuti com ele. Então, e agora eu estou escrevendo um livro que, graças à quarentena, ele acelerou bastante, que é o Paisagismo Sustentável para a Realidade Brasileira, que é o que a gente está conversando aqui, é o livro que eu estou terminando de escrever. Legal, fala um pouquinho dele. Então, assim, outra coisa também que sempre me incomodou era que eu ia nas livrarias, isso eu falo assim, com 18 anos, 19 anos, moleque, eu ia nas livrarias para procurar livro de paisagismo, de jardim, tal, e só tinha livro gringo, só tinha livro estrangeiro. Você ia lá, era assim, Plantas para Jardim, Andrew Wilson. Andrew Wilson não é um brasileiro. Aí você ia lá, Dorothy MacGyver. Assim, aí você via, eram tudo traduções de livros ingleses, de livros americanos, italianos, alemães, holandeses, para serem usados no Brasil e publicados por editoras brasileiras. Ou seja, as editoras brasileiras publicam livros gringos para direcionarem os paisagistas a fazerem paisagismo no Brasil. E aí você tem lá, você pode optar entre um carvalho europeu ou entre um pinheiro americano para fazer o seu paisagismo. E isso me revoltava sempre, eu falava, mas que absurdo isso aqui e tal. E Burle Marx, que é o nosso grande ídolo, né, nessa questão, infelizmente ele não escreveu nenhum livro que fosse algo como um manual de paisagismo, como explicando, juntando aquilo que ele fez de uma forma consecutiva, né, de uma forma construtiva, para que o profissional pudesse ter um ensinamento sobre o que é paisagismo sustentável na realidade brasileira. E aí eu comecei em 2014, eu já tinha 5 anos de empresa, a escrever esse livro do paisagismo sustentável para o Brasil. Vai ser ótimo para todo mundo, né? Porque assim, eu mesmo, assim, como eu vou especificar um projeto falando, eu quero planta nativa, mas eu mesmo não sei exatamente quais são, né? Eu acho que essa coisa, né, da gente ter essas informações, porque infelizmente nós não sabemos mesmo, né? Uma coisa ou outra e tal, mas assim, a gente não tem muito essa informação, né? Eu não trabalho muito com isso, mas assim, eu gostaria de ter, né? Até para escolher. Você pode pesquisar, mas assim, não é uma coisa que é difundida, né? Não é uma coisa que, né, que a gente vai e saiba, não, isso é nativo, isso é nativo. Acho que essa falta de informação, né? Vai ser muito útil para a gente. E Ju, é uma coisa que não é difícil, mas o problema é que ninguém ensina a gente a fazer isso, né? A botânica, ela está entregue ao mundo dos botânicos e ela é praticamente inacessível àqueles que não dominem o seu jargão, os seus conhecimentos. A arquitetura, idem. Então, o paisagismo sustentável é, antes de mais nada, multidisciplinar. Ele não pertence aos botânicos, ele não pertence só aos arquitetos, aos agrônomos, aos biólogos. Não. Ele tem que ser feito em grupo. Então, eu, como botânico, ajudo os arquitetos, aí eu chamo um especialista em drenagem, que é um agrônomo, eu chamo um especialista em orquídeas, que é o Zandoná, por exemplo, e disso eu construo um projeto que vai enxergar holisticamente o que eu preciso para curar, para sarar aquela terra e fazer com que ela seja compatível com as atividades humanas. Também porque ninguém aqui propõe um paisagismo que vai criar uma floresta antagônica aos humanos. O bom paisagismo sustentável é aquele que vai trazer a harmonia. A harmonia entre
a cidade construída do século XXI, entre o conforto moderno, que a gente demorou 10 mil anos para conquistar, que é tomar banho quente, ter ar-condicionado e usar um iPhone, e banho quente, o direito, maravilhoso, e o direito a ter o melhor da vegetação nativa, da biodiversidade nativa no nosso quintal, que era o que nossos bisavós tinham. Então, o que eu brinco quando eu falo com meus incorporadores lá, eu falo, gente, a gente precisa ter o seguinte nesse apartamento. Eu quero o cliente de vocês usando o Instagram no iPhone 11 Pro, sei lá o quê, olhando na janela o tucano de bico verde da Mata Atlântica comendo o fruto do cambuci. Esse é o melhor do mundo. A gente tem os dois. E a gente pode ter os dois. Né? Então, é isso que a gente propõe no nosso escritório. Não é esse pensamento ambientalista da escassez, da dor, da raiva, da política, da esquerda, da direita, do centro. Não é isso. O que a gente fala é, a gente pode viver junto. Deus fez a gente para viver junto com a natureza. Então, a gente tem que também, né, quando as pessoas acham que a arquitetura é sustentável, sempre tem duas coisas, né? Um é, tipo assim, que é aquela coisa da escassez, você tem que economizar tudo, você tem que não sei o quê. E outra tem aquela coisa que é, tipo, tudo tem que ser super moderno e super, né, placa fotovoltaica. E não, é tudo, né, é o que você falou, holístico, né? As coisas têm que ser... E até comentar com você, né, como a importância de você chamar o paisagismo desde o começo, né? Que a gente tem falado muito aqui, né, a coisa do projeto integrativo, como é importante, que a gente fez uma live até com a Mariana Martioni sobre drenagem, como é importante, né, estar todo mundo junto e buscar soluções juntas, né, desde o começo, para que você encontre coisas que você não estava esperando. Não é só o arquiteto, né, vai lá, faz o projeto e depois vem aqui colocar planta, né? Não é isso. Não é isso, né? E infelizmente, né, a gente hoje vive uma hegemonia, uma dominação nas nossas áreas verdes planejadas, do paisagismo, que eu chamo de paisagismo monocamada ou monofuncional, que é o quê? Ele só está preocupado com a decoração, com a estética, que a gente tem que lembrar que é subjetiva, porque o que você acha bonito, ou o que eu acho bonito, ou o que o nosso amigo em casa acha bonito, não necessariamente é subjetivo. Né? Beleza é subjetiva. Então, o paisagismo ele não pode mais ser encarado como um simples elemento construído. As plantas não são tijolos. As plantas são parte da comunidade viva que nós também participamos. As plantas, junto conosco, com os animais, fazem esse todo chamado terra, e que é um equilíbrio, como a gente está sentindo agora na época do coronavírus. E a gente tem que mudar esse cenário. É o que eu chamo, no escritório, no livro, o que eu proponho é o paisagismo multifuncional. É o paisagismo que ele não tem só uma camada, ele tem outras camadas. Como é que esse paisagismo pode melhorar a respiração da minha família e da minha comunidade? Como é que ele pode trazer mais chuva? Como é que ele pode produzir energia? Ele vai produzir energia a partir do momento que ele é biodiverso e ajuda a alimentar a água, que vai alimentar a hidroelétrica. Como é que esse paisagismo pode trazer novas percepções alimentares, novos sabores? Como é que ele pode enriquecer culturalmente a nossa vida? Enfim, o paisagismo ele é de uma diversidade, de um potencial de melhorar a vida das pessoas e do meio ambiente incrível. Essa cidade que a gente vive hoje, que é a herança do século XX, São Paulo, em 1872, São Paulo tinha 30 mil habitantes. Isso há 150 anos é muito pouco. De 30 mil habitantes, nós temos hoje 20 milhões. Então, quem nasceu em São Paulo como eu nasci em 78, nasceu numa metrópole, nasceu numa cidade cinza, asfaltada, cheio de planta estrangeira em cima. Mas isso é herança dos nossos antepassados que entenderam que a gente precisava vencer a natureza porque a gente estava muito longe, muito distante de dominar a natureza. A gente conseguiu, né? Nos anos 70, Transamazônica, a Cubatão, asfaltar tudo, conseguimos. Hoje a gente domina a natureza de um jeito que estamos provocando mudanças climáticas. Mas agora o nosso desafio é, ok, né? Eu briguei com a natureza e matei ela. Realmente eu ganhei. Agora eu preciso chamar esse adversário, trazer ele de novo e procurar um equilíbrio, porque também esse assassinato da natureza está me cobrando um preço. Vide coronavírus. Né? Vide mudanças climáticas. Ele vai aí, vai
cobrar a conta, né? A gente está aí pagando o boleto, né? De todas essas coisas aí que foram feitas. Porque uma hora vem, né? Uma hora o boleto... Não, já estamos aqui, né? Trancado em casa enquanto os passarinhos estão lá fora, né? A gente... você falou, né? Dominou, mas entre aspas, né? Porque... Indo para o paisagismo agora em si, né, Ju, mesmo, a gente tem percebido no mercado uma profunda mudança no sentido do entendimento por parte do grande mercado, que sempre foi meu sonho, né? Eu acredito que não adianta a gente fazer algo para uma ecovila, né? Tem muito ambientalista que propõe coisas para ecovilas, só que, sem desmerecer, só que a gente mora num planeta que tem 8 bilhões de pessoas. E essas pessoas moram em grandes cidades, né? E a gente está chegando cada vez mais próximo da maioria morando em cidades. Então, a gente precisa criar coisas que sejam escaláveis, soluções que entreguem para a massa. E aí é muito importante a gente trabalhar em larga escala. Então, no escritório, o meu objetivo sempre foi trabalhar com o mercado de incorporação, com grandes projetos, onde a gente pudesse trazer a transformação não só para mais pessoas, que vão ser os moradores, no jargão imobiliário, desses produtos, mas também conquistar o coração dos incorporadores mais sensíveis à causa, para que a gente possa mudar de verdade isso. E o que a gente está percebendo é que, graças a Deus, graças à natureza, a gente está conseguindo esse caminho, porque muitos incorporadores já perceberam a importância de fazer um paisagismo, que não seja somente esse paisagismo cosmético, decorativo, copiando o estrangeiro, mas fazer um paisagismo com uma brasilidade, com uma substância, com todo um arcabouço de razões, e comunicar isso para o cliente. Olha, você está comprando um apartamento que você vai ter um pomar indígena no seu quintal. Seus filhos vão poder comer frutas que hoje são luxo. Por que eu brinco que fruta hoje, algumas frutas são o luxo de verdade, né? Porque hoje o luxo, ele não está mais naquela bolsa cara ou naquele objeto do free shop, como era na minha infância, na minha adolescência. Hoje o luxo, ele está na experiência, no que você pode provar, no que você pode experimentar. E aí entra o paisagismo também, né? Porque eu vou falar para uma fruta do Cerrado que aposto que ninguém conhece em casa, chama perinha do Cerrado. A perinha do Cerrado é uma fruta que nasce em um arbusto no Cerrado típico. Ela é raríssima hoje, está quase eliminada nos lugares nativos. E ela dá uma fruta que parece uma pera, com uma casca de pêssego aveludada, a cor do pêssego amarelo avermelhado, uma polpa que nem o pêssego, com gosto de caju e limão. Deliciosa a fruta. Ela é muito legal. E eu experimentei essa fruta só com quase 40 anos no Parque Estadual do Juqueri. É uma fruta que experimentá-la é um luxo maior do que comer, trufas brancas do Piemonte italiano. O seu dinheiro não compra ela. Você pode ter R$1 bilhão na conta, mas você não vai conseguir experimentar a perinha do Cerrado, porque ela é o luxo de verdade. O luxo é o exclusivo de verdade. Agora, uma bolsa Louis Vuitton, hoje muita gente pode ter. A perinha, não. Então, a gente tem colocado, por exemplo, o pomar indígena com frutas que participavam dos pomares coloniais brasileiros, frutas que foram herdadas dos nossos índios. Então, aí vem lá, né, grumichã, maraçá, pitanga, cambucá, cereja brasileira, uvaia, sete capotes, e a lista é longa. E isso é um objeto de luxo para uma corporação. O seu filho poder experimentar frutas que ninguém pode experimentar e subir em árvores, porque o jardim também sustentável, ele não é o jardim não pise na grama, é o jardim pise na grama e role, por favor. Né? Só grama também não é jardim, né? Todo mundo fala, põe aí grama, e aí já acha que né, já tem um jardim, né? Aí estão perguntando aqui como você encontra elas para comercializar. Não encontra, por isso que justamente que ele está falando que é luxo, né? Não encontra, né? Olha, hoje a gente tem bastante planta nativa no mercado. A gente tem, por exemplo, assim, conforme a gente foi construindo o nosso escritório e conseguindo mais projetos, a gente foi também fomentando parceiros de viveiro, para que eles produzissem plantas nativas. Então, hoje,
A gente tem grandes parceiros, como o Legado das Águas Votorantim, que reproduz as espécies da reserva de Mata Atlântica, Legado das Águas Votorantim, que é a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, fica a 90 quilômetros ao sul da cidade de São Paulo, no sentido Curitiba. A gente tem também o viveiro Fábrica de Árvores. O Fábrica de Árvores, além de fazer mudas de altíssima tecnologia, com um sistema americano que chama Rootmaker, que faz a raiz ficar super saudável e não enrolar, não circular, ele ainda produz com a gente plantas nativas super diferentes. Então, esses dois parceiros, principalmente hoje, estão fazendo um trabalho com a gente de novidades, disponibilizando para o mercado plantas inovadoras, para que a gente possa realmente atender, não só fazer um paisagismo na prática, na teoria. E uma coisa também que é importante, Ju, no nosso escritório, é que a gente não faz só o projeto, né? Lá, o estudo preliminar, pré-executivo, executivo, liberado para a obra. A gente, sempre que pode, sempre que o cliente quer, a gente faz também a implantação da obra com parceiros. Eu não tenho equipe própria de fazer paisagismo, mas eu tenho parceiros como a Regina, que me acompanha já há alguns anos, e aí eu faço toda a supervisão e o que eu chamo de paisagismo 3D, que é uma coisa é você fazer o projeto no papel, né? Fazer lá no CAD e tudo. Outra coisa é você fazer o projeto com o papel, mas na hora, porque planta não é que nem revestimento cerâmico. É uma coisa, né, que tipo assim, uma parede, né? A parede vai ali, né? A planta não, ela não é estanque. Então, o que eu percebi? Eu percebi o seguinte, que primeiro, eu tento convencer o meu cliente a eu comprar as plantas, eu escolher as plantas. Né? Aí a gente tem até uma política no escritório que a gente não aceita, não dá RT para ninguém, não tem comissão, não tem nada. Porque eu quero ter o direito de escolher as melhores plantas. Escolhendo as melhores plantas, eu levo isso para a obra e aí lá eu vejo se faz sentido aquilo que eu entendi no papel. Porque muitas vezes um lote de uma planta que eu pensei que ia estar linda, não está, porque a natureza é dinâmica. Deu uma seca no viveiro, ou se não, alguém comprou antes de mim aquele lote, eu fico um pior lote. Enfim, são coisas que eu não controlo. E aí, é uma coisa estática, né? E aí, quando eu estou na obra, eu consigo montar o paisagismo 3D. E geralmente, minha opinião, eu acho que fica 50% mais bonito quando eu consigo fazer dessa forma. Ah, que legal. Vou fazer uma pergunta aqui. Ricardo, quais os maiores obstáculos encontrados pela Cardim Arquitetura Paisagística no Brasil para utilizar o paisagismo como ferramenta de restauração da floresta da Mata Atlântica e do Cerrado? Acho que você falou já um pouquinho, mas... Você entendeu a maior desafio, entendi. O maior obstáculo que você encontra... O maior obstáculo ainda é cultural. Por isso que eu acho que o livro é importante, do Paisagismo Sustentável, porque o nosso maior obstáculo é, no meio de uma ditadura de paisagismo com plantas estrangeiras e sempre as mesmas 12 plantas, né? Eu brinco que o paisagismo brasileiro se parece muito com uma caixa de lápis 12 cores. Lembra quando a gente era moleque e a professora dava aquela caixa de lápis 12 cores e aí a classe inteira fazia os mais diferentes desenhos, mas sempre com 12 cores? É o que a gente faz hoje no paisagismo. A gente usa sempre as mesmas 12 plantas. E essa hegemonia dessas plantas estrangeiras, essas plantas fast food que eu falo, elas provocam um sentimento de que o paisagismo é só isso. De que o paisagismo desejável, o que está na Casa Cor, como eu falei, o que está na Casa Vogue, o que está no lançamento de uma feira importante, é esse paisagismo cosmético, diríamos, copiado, traduzido de Miami ou da Europa. E quando a gente entra com o nosso projeto, com o nosso paisagismo, muita gente ainda não entende. Primeiro porque a vegetação nativa é coisa de alternativo maconheiro. Né? Tem os maconheiros, tá? E não é legal. Né? É uma coisa, eu não gosto. Aí tem aquela coisa de que eu tenho medo da vegetação nativa. Eu vou no Pinheirinho, eu vou no Pândanos, eu vou na Sica, no buchinho podado bolinha, que eu estou tranquilo. Então, essa é a nossa maior barreira hoje, a barreira cultural. Legal. Eu vou tentar, eu nunca fiz, tá? Eu vou tentar aqui colocar a foto de um projeto, mas não sei se eu vou... Tem. Ah, eu acho que não.
Bem, mas o Eu vou pessoal até viu a botar foto. aqui, ó. Ah, colocou, entrou o projeto. Coloquei, tá vendo lá? 70, é que só apareceu uma parte, né? Que esse projeto, essa é a pesquisa que eu fiz, né? 78% das pessoas não sabiam que esse prédio era brasileiro. Eu queria falar, se quiser falar um pouquinho desse projeto, eu queria muito que você falasse da Floresta de Bolso. E a gente tem 15 minutos, então... Tá bom, vamos tentar agilizar, vamos lá. Quando Então, você fala desse ou da Floresta do Bolso, você escolhe. começa a falar de paisagismo, só falta abrir a cerveja aqui, porque a gente vai embora. Então, Eu já posso, já passei da 18. você já pode, ainda não. Então, esse prédio é o edifício CID da Gamaro. Gamaro é uma incorporadora nova no Brasil e que desde o começo, quando a gente começou a trabalhar em 2016, ela tem uma pegada muito forte para a questão do paisagismo funcional, do paisagismo como um dos principais protagonistas do empreendimento. E aí o Vinícius Amato, que é um cara que, além de amigo, é um cara que ele tem ideias geniais, ele bolou essa ideia de fazer o primeiro prédio do mundo com Mata Atlântica na fachada. E aí ele me chamou, a gente desenvolveu junto, e a gente colocou nessa fachada árvores, arbustos, cipós, uma floresta de Mata Atlântica na fachada, que nem inspirado no Bosco Verticale, em Milão, que é um prédio maravilhoso, eu acho incrível. E só que para abrasileirado, né? Realmente mandioca é uma coisa nossa. E aí eu fui pesquisar na Serra da Mantiqueira, na Serra do Mar, quais são as espécies que crescem em situação de elevada inclinação, pedras, ou seja, altos ventos, sol, situação muito parecida com o que passa aí. E aí eu cheguei num elenco de espécies, teve até colega que falou, você é louco, Ricardo, Cambuci não vai em lugar alto, Palmito Jussara gosta de umidade, ele vai morrer no 17º andar. Eu falei, bem, só vai saber testando, né? Vamos colocar. E o Vinícius era louco que nem eu, então topou colocar. Aí a gente colocou o Palmito Jussara, colocou o Cambuci, colocamos o Guaimbê. Ju, foi incrível, porque a vegetação ela se comportou exatamente como na Serra do Mar, a despeito de estar no meio de São Paulo, a 10 quilômetros do aeroporto de Congonhas. Se você for lá hoje, você vê que a floresta fechou o prédio em volta. Isso é uma máquina de qualidade de vida em termos de melhorar a temperatura, aumentar a umidade do ar, segurar barulho, segurar poeira, enfim, serviços ambientais. E também a gente teve surpresas como o Cambuci não só sobreviveu no 17º, 15º andar, como deu frutos. E os palmitos também bombaram, estão lindíssimos, mesmo com vento, tudo. A natureza é muito mais resiliente do que a gente imagina. E o guaimbê, que é uma planta que solta uma raiz que parece um cipó, essa raiz geralmente demora anos para acontecer. Nessa situação, em menos de 6 meses, ela começou a formar uma teia de raízes em volta do prédio. Então, esse prédio ele tem uma aparência incrível, que é o quê? Um monte de cipó, que nem fossem fios de telefone, descendo por toda a fachada, criando uma aparência única, que eu acho maravilhoso. E aí o resultado é o seguinte, né? Esse prédio começou, eu acho que ele valia 15 mil reais o metro quadrado quando ele começou, e hoje ele vale 19 mil o metro quadrado. Agora, então assim, depois do isolamento, que as pessoas estão em casa, vai variar muito mais, né? Porque muito mais. Então, assim... você está isolado num lugar assim, é 1000 vezes melhor, né? 1000 vezes melhor. E sabe o que é legal? A gente mostrou para o mercado que isso é vendável, a gente mostrou que isso bomba. A Gamaro vendeu isso no ano de crise, 2016, 2017, e vendeu rapidamente para pessoas que tinham sensibilidade de entender que esse é o futuro e esse é o melhor modo de você ter qualidade de vida numa metrópole como São Paulo. Né? Isso reflete, tem estudos da USP, o querido professor Paulo Saldiva, o maior nome com a equipe dele aí de pesquisar poluição em São Paulo, lá na USP, ele fala que a vegetação tem uma capacidade enorme de segurar a poeira, que é o que mata a gente pra caramba na cidade. A gente perde muitos anos, e dias e meses de vida por causa da inalação de material particulado. E a vegetação tem um papel fundamental. O prédio está... Perguntaram, onde está o prédio? O prédio está na rua Quatá, na Vila Olímpia, né, em São Paulo. A Mariana perguntou como é que é a manutenção. Ela mora perto do Bosco Verticale, a Mariana mora em Milão. Ela perguntou como é que ela tem a dúvida sempre como é a manutenção disso.
ela é feita pela incorporadora no prazo de 5 anos, é feita por fora, os técnicos descem em balancim por fora e fazem a poda, toda a vegetação é amarrada com cabos de aço. A gente tomou muito cuidado com a segurança dessa vegetação em situações de ventos extremos, para não cair nada lá de cima. Então, tudo amarrado com cabos de toneladas de peso, e ela é podada periodicamente para poder ter um porte compatível com a fachada e a dinâmica de ventos. Então, não é um projeto fácil de fazer. Dentro da casa, a pessoa tem como podar também, assim? Tem um espaço? Não, as pessoas não têm o poder de mexer no jardim, no sentido de plantar uma roseira ou um pé de couve, porque... Não, elas podem mexer nela. Elas podem pegar frutas. Não, pode pegar pitanga, jabuticaba, uvaia, cambuci. Pode pegar o que quiser. É totalmente acessível. Sério que tem jabuticaba? Tem muita jabuticaba. Tem muita jabuticabeira lá. Maravilha. Eu não falo que eu quero morar lá porque não moro em São Paulo, mas se eu morasse em São Paulo, eu ia querer morar lá. Aliás, eu morei em São Paulo 1 ano e eu morava... era tanto barulho. Eu tenho certeza que outra coisa que a vegetação faz também ajuda, né, na acústica também, né? Sim, é o que chama de serviços ambientais, né? A vegetação, ela desempenha uma série de benefícios para o ser humano na cidade, né? Ela é diríamos, como se fala, um catalisador da vida urbana. Se a cidade tivesse uma vegetação em quantidades corretas, espalhadas de forma correta, e diga, não estou definindo aqui a cidade-jardim do século XIX. Eu acho que as cidades têm que ser adensadas, a infraestrutura tem que estar disponível a todos, as pessoas têm que ter metrô na frente de casa, mas isso tem que estar equilibrado com áreas vegetadas, áreas ensolaradas, né? Então a gente tem que ter o melhor dos dois mundos de novo, né? A gente tem que ter aquela cidade que tem a rua cheia de pessoas, Deus quiser isso vai acabar, já poder voltar a isso, com um monte de lojinha diferente, comércio de bairro, né? Que a pessoa te conhece, você conhece ela e tudo legal, e também junto os prédios, e também parques, praças, telhados verdes, enfim, né? A vegetação entremeada à cidade, trazendo serviços ambientais como esse que você falou, diminuir barulho, diminuir temperatura, enfim, melhorar a vida das pessoas, a saúde, né? Sem dúvida. Agora, a gente tem 10 minutinhos. Fala um pouquinho da Floresta de Bolsa. Eu não consegui a foto aqui da Floresta de Bolsa. Bom, porque eu tinha achado uma foto, mas fala um pouquinho desse seu projeto, que eu acho muito legal. Eu só vou entrar e falar um pouquinho. O Cadu aqui perguntou da questão das plantas dentro de casa. Gente, hoje tem muita planta nativa que a gente sabe que vai bem dentro de casa. Só basta ter um pouquinho de luz para ela, regar e, lógico, deixar a janela aberta de vez em quando. Uma delas, eu moro em apartamento, né? Eu tenho um terraço pequeno, tem um monte de planta lá nativa, como vocês podem imaginar. E uma delas é a cabeludinha, ou jabuticaba amarela, um arbusto frutífero da Mata Atlântica que vive mais de 90 anos e vai muito bem em vaso, em ambientes internos. Cabeludinha, ou jabuticaba amarela. A floresta de bolso, vamos lá. A floresta de bolso é outra coisa também que me incomodava muito quando eu era garoto e quando eu fiz aquele reflorestamento com 13 anos de idade, que eu falei que foi até os 25, 27 anos, é que eu via que as florestas que eram plantadas no sentido de restaurar a vegetação nativa, elas eram plantadas que nem plantação de eucalipto, uma árvore a cada 6 metros quadrados. Então você tinha uma muda a 3 metros e 2 metros, né? O que dá 3 por 2, 6 metros quadrados. Claro que isso também por motivos agronômicos, né? De facilitar o trabalho em grandes áreas, a mecanização, tudo. Só que o que eu percebia era que o que crescia não era a floresta, o que crescia era o capim africano braquiária, as plantas invasoras, e as árvores ficavam horrorosas, a floresta não fechava, aquilo ficava ruim, e parecia com tudo menos uma Mata Atlântica. E quando a floresta fechava, você entrava nela, você só tinha árvore, você não tinha arbusto, você tinha ainda capim embaixo, ou seja, não parecia uma Mata Atlântica. Então eu comecei a pesquisar isso lá no sítio, com essa floresta, entrando muito em floresta, né? Uma coisa também que eu falo, que o bom paisagista é que nem o bom piloto de avião. O bom piloto de avião tem que acumular milhares de horas de voo no ar para poder ser considerado um bom piloto. O bom paisagista, ele tem que acumular milhares de horas de mato dentro da natureza, pegando carrapato, para ser um bom paisagista. Ele tem que entender como aquilo funciona. Buller Marx já falava isso. E por isso que ele viajava o tempo todo para o mato.
Então, eu andando dentro da floresta, entrando em floresta, minha adolescência, minha juventude, eu fui percebendo que a floresta ela é muito densa, ela é muito fechada. Para entrar numa floresta, você tem que entrar geralmente com um facão. Geralmente, ainda mais uma floresta jovem, uma capoeira, porque ela é muito bem fechada. E aí eu comecei a fazer testes em 2013 no paisagismo, plantando pequenas florestas aqui em São Paulo, no quintal que tinha da minha empresa, com 6 metros quadrados, colocando tipo 20 mudas de árvores em 6 metros quadrados. Árvores de diferentes estágios da sucessão florestal. Pioneira, secundária, climática. E o que eu percebi? Que, cara, elas cresciam absurdamente rápido quando fazia isso. Elas bombavam, enchia. Tipo, em 6 meses, você tinha uma floresta fechada com mudas de, sei lá, 50 centímetros, alcançava 1,5 metro. E eu fui testando isso. Fiz um projeto da Casa E da BASF, no Brooklyn, em São Paulo. Fiz no Citibank da Paulista, no edifício Gazeta, na Paulista. E aí, 2 amigos, o Nick Sabei, do Novas Árvores por Aí, e eu não lembro quem foi a outra, mas enfim, e o Sérgio Reis, que também é outro amigo que gosta de planta, falaram, poxa, vamos plantar uma floresta dessa numa área pública? E aí eu falei, puta ideia boa, vamos. E aí a gente começou a chamar as pessoas pelo Facebook na época, isso foi em março de 2016, e as pessoas começaram a querer vir, e a gente conseguiu autorização, muito difícil com a prefeitura, para plantar a primeira floresta de bolso, que é a Alessandra que inventou esse nome, minha sócia e esposa. A primeira floresta de bolso numa praça, na Vila Olímpia. E a gente conseguiu dinheiro para comprar lá, dinheiro de doação, 90 mudas da fábrica de aves. E domingo chamam as pessoas. Eram 8 horas da manhã, a gente tinha marcado às 8, não chegou ninguém, só estava eu e o Nick com as ferramentas e as mudas. A gente falou, ferrou. Como é que já plantasse 80 aves sozinhos? Não tem ninguém veio. E aí começou a chegar gente, chegar, de repente, às 10 da manhã, tinham 250 pessoas naquele espaço. A árvore que era da minha filha, eles plantaram, virou uma bagunça, bombou o negócio. E a floresta hoje já está com cerca de 8 metros de altura, passados aí 4 anos. E isso nos animou muito. A gente começou a fazer floresta de bolso periodicamente. O Sérgio Reis doava recursos, a Fábrica de Árvores doava muda, o Legado das Águas doava muda, esses parceiros, e sempre sem pedir um dinheiro, 1 centavo para o governo. Aliás, era uma grande dificuldade de conseguir autorização no governo para plantar na área pública, mas a gente teve surpresas como a 3ª edição, que foi no Parque Cândido Portinari, juntou 600 pessoas. 600. Só chamando pelo Instagram e pelo Face. E caramba, a criança, velhinho... Falando que quer participar. Depois você fala qual é a próxima. Por enquanto não tem... vai ter uma próxima, depois do coronavírus, se Deus quiser. Não. Agora todo mundo... agora não dá. Mas a gente... E aí a gente foi descobrindo técnicas de plantio na cidade. Então eu descobri que se eu quebrar toda a terra com uma retroescavadeira potente, ou seja, virar a terra em 1 metro e matar aquela grama chinesa esmeralda, que é a grama que eles colocam em todos os lugares aqui em São Paulo, uma grama que é uma praga do Egito, da China nesse caso, o que acontece é que a terra quebrada desse jeito e misturada com lodo de esgoto e resto de poda, e mais o plantio e na técnica da floresta de bolso, a vegetação cresce extraordinariamente rápida. A floresta que eu mais gosto de bolso, que é a do Largo de Pinheiros, lá no bairro de Pinheiros, em São Paulo, Largo da Batata, é um lugar de 600 metros quadrados que só tinha entulho enterrado. Abandonaram aquilo enterrado com entulho e fizeram uma cobertura de grama esmeralda, e nada crescia, nem árvores. A gente foi lá, quebrou aquilo tudo com recursos do Sérgio Reis, tiramos aquela terra ruim, achamos a terra preta, original do Rio Pinheiros, que estava há 200 anos enterrada, e plantamos com 300 pessoas, em maio de 2017, 450 mudas da Mata Atlântica paulistana, de 90 espécies diferentes, em mutirão, num lugar hostil, totalmente hostil. E a manutenção foi só 2 regas, com caminhão-pipa, porque a gente plantou em maio, na época de seca. Ju, a floresta hoje, passados 4 anos, ela está com 12 metros de altura. 12 metros. Ela cresceu 11 metros em 3 anos. 11 metros em 3 anos. Isso dá para ver pelo Google Earth. Você entrar no Google Earth, no Street View,
você vai ver como a floresta cresceu rápido. Então, a floresta de bolso, eu tenho certeza que é uma técnica para a gente trazer de volta a Mata Atlântica para a cidade. Claro que cada um com o seu bioma aí lá, mas assim... a gente tem 2 minutos, eu acho que não vai dar nem para abrir outra pergunta. Tem gente falando para a gente fazer outra live. Eu topo. Vambora. Tem que ser cerveja se ele topa, mas assim... Eu topo, vamos embora. Eu nem gosto de falar do assunto. A gente marca aí outro para a gente continuar o assunto. Então, tem 2 minutos, eu queria agradecer, não sei se dá para falar mais alguma coisa. Não, né? 2 minutos. Não sei, fala um pouquinho aí. Muito obrigada a todo mundo que está aí. Deixa aí esse 1 minuto e 50... O Instagram bota aqui, 1 minuto e 55 restante. Bem, obrigado, Ju. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa live. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para a gente repensar realmente o paisagismo brasileiro e entender que somente quem é arquiteto e está vendo isso, que tem essa responsabilidade, esse poder nas mãos de mudar o nosso paisagismo, de exigir dos profissionais uma mudança de paradigma para que a gente finalmente possa entender e valorizar a enorme natureza que a gente herdou nesse território. É incrível, né? A gente tem que valorizar mais, né? Ainda tem 1 minuto, mas alguém falou para você falar... Faz uma pergunta aí. Alguém falou para você falar do Rio Pinheiros. Então, Rio Pinheiros, gente, eu recebi um patrocínio da Telefônica Vivo para plantar 18 mil árvores no Rio Pinheiros. A burocracia estatal de empresas locais lá proibiu que eu plantasse 16.500 árvores, falando que não podia ter árvore no talude, que o talude ia escorregar, falando que a árvore iria atrapalhar o trem, que a árvore iria atrapalhar a ciclovia, que a árvore iria atrapalhar os fios elétricos. Conclusão, eu só consegui plantar 1.500 árvores de 18 mil árvores doadas pela iniciativa privada. Hoje a gente tem 1.500 árvores frutíferas da Mata Atlântica e centenárias futuras como o jatobá, etc. Né? Mas é um absurdo. Né? É um absurdo. Eu fiquei quase doente nessa história, esses 2 anos brigando com o poder público para plantar Mata Atlântica na beira do rio de graça para a população. Bom, agora realmente só tem 15 segundos. A Mariana falou que todo dia é um 7-1. Mas vamos lá que a gente junto... Bem, me sigam no @Ricardo Cardim, tem mais coisa lá para a gente continuar e topo fazer outra live, Ju. Vamos embora. Falou. Vou desligar.